Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo a leitura da palavra de Deus em Provérbios, pelo 15, versículos 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Capítulo 16, do 1 ao 3. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão cheias de dúvidas. Será que quem está certo, o presidente ou o governador? Quem está certo, a Record ou a Globo? O que eu tenho que fazer? Usar ou não máscara? Sair ou não de casa? Será que eu vou vencer essa pandemia? Mas, se nós observarmos bem, não é somente nesse momento que nós estamos vivendo que temos ou passamos por incertezas ou dúvidas da nossa vida. Mas como que nós vamos vencer essas dúvidas? O que está certo? O que está errado? Esse é o tema da nossa meditação hoje. A resposta certa. Qual é a resposta certa? Isso até parece aquele programa de televisão, O Jogo do Milhão, onde a pessoa que vai atrás do seu prêmio, do seu milhão, ela tem que responder várias perguntas. Se ela não sabe, ela consulta lá os universitários, consulta as cartas, o público e assim por diante. Isso parece até prova de colegial ou de ginásio, onde a pessoa tem que acertar as perguntas da prova estabelecida pela professora. Quando a prova é com consulta, fica mais fácil, mas sem consulta a pessoa tem que saber a resposta certa. Mas a vida é muito mais do que uma prova escolar ou muito mais do que um programa de televisão. Mas sempre nós estamos à procura da resposta certa. O sábio Salomão, nesse texto, vai dizer: a resposta certa. É o que diz o capítulo 16, versículo 1, a resposta certa. Qual é a resposta certa? A resposta certa, se nós observarmos bem, temos que aprender com o sábio Salomão. Em primeiro lugar, para você obter a resposta certa, você tem que buscar a verdadeira sabedoria. Quem é sábio, sabe a resposta certa. Quem não é, não sabe. Mas como obter sabedoria? O sábio Salomão, que pediu um dia a Deus sabedoria, e Deus lhe deu, Deus o fez o homem mais sábio da terra, vai dizer: o temor do Senhor é a base, é o princípio de toda a sabedoria. Então, para você saber a resposta certa, para você ter sabedoria, você tem que ter temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós sabemos que direção devemos tomar. Porque feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tudo vai bem na sua casa, vai bem com a sua esposa, vai bem nos seus negócios, vai bem com os filhos. Por quê? Porque ele teme ao Senhor, porque ele procura andar nos caminhos do Senhor. Quem teme ao Senhor não tem medo de tomar decisões certas, não tem medo de fazer planos certos. Por isso, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Por que nem todas as pessoas sabem a resposta certa? Aí ele vai dizer na última parte do versículo: a humildade precede a honra. Porque as pessoas não têm humildade de buscarem a Deus, buscarem a palavra de Deus, preferem ser arrogantes, por isso são tomadas pelo medo. Por isso, tenha humildade
e busque a sabedoria do Senhor. Tema a Deus e você não vai temer ao tomar decisões. Você não vai temer os maus rumores, você não vai temer nada, porque aquele que anda de joelhos diante de Deus sempre estará de cabeça erguida diante dos homens. Aquele que teme o Senhor não teme mal algum, porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos acolhe e nos livra de todos os nossos temores. Depois, ele vai dizer, o coração do homem faz os seus planos. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que o crente não tem que fazer planos, não tem que ter sonhos, não tem que ter projetos na vida. Claro que ele tem. O cristão ele tem que sonhar mais alto do que as pessoas do mundo. O cristão tem que traçar projetos muito maiores do que as pessoas do mundo, porque ele tem um Deus que é vivo, que é verdadeiro, porque ele tem a sabedoria de Deus e ele se sente seguro ao traçar o seu caminho, ao fazer o seu projeto, ao fazer o seu plano. Ele pode fazer planos, mas quando a pessoa teme o Senhor, ela sempre vai ter a resposta certa. Por quê? Porque ela vai ter a sabedoria vinda de Deus. Então, quando você traçar um projeto, quando você fizer um plano, você vai abrir um negócio, se você vai ter um filho, se você até mesmo vai casar, não sei quais são os seus planos, coloque Deus na frente. Eu me lembro que todas as vezes que um irmão na fé vai abrir um negócio, de repente ele chama o pastor para orar. E aí a gente vai ora, mas nem todos fazem assim. Mas o que eu tenho percebido na minha experiência de ministério é que todos aqueles negócios onde nos chamaram para orar, esses negócios foram de vento em popa, prosperaram mesmo em meio às adversidades. E os irmãos, não só daqui de Aguaí, mas de outras cidades onde eu pastorei, sabem muito bem disso. Mas quando a pessoa não coloca Deus na frente, os planos vão por água abaixo. Por isso é fundamental que você coloque Deus na frente dos seus planos. E aí você vai ver que o Senhor vai prosperar e vai te dar a resposta certa. Qual negócio você vai abrir, quando você vai abrir, como e onde você vai abrir. E isso vale em qualquer projeto da vida, inclusive ou principalmente na vida espiritual. Se você vai aceitar um cargo na igreja, uma posição, ou não, Deus vai te iluminar. Por isso é que ele fala a respeito da resposta certa. O coração do homem faz os seus planos, mas de onde vem a resposta certa? Dos lábios do Senhor. Dos lábios do Senhor. O que são os lábios do Senhor? Você vai falar assim, Deus vai mandar um anjo e vai falar comigo diretamente. Deus não precisa disso. Deus pode fazer isso, mas Deus não quer e nem precisa, porque Ele já tem fornecido a você a sua boa e perfeita palavra, que é eterna, que é perfeita e que jamais falha. Na palavra de Deus há inúmeras promessas, há grandes e maravilhosas orientações que te reveste de força, poder, coragem para você tomar a decisão correta. Sabe por que as pessoas não prosperam na vida? Mesmo os crentes, mesmo aqueles que são até membros da igreja, às vezes vivem mendigando pão, vivem uma vida miserável, vivem uma vida derrotada, vivem uma vida medíocre, porque não consultam a palavra de Deus. Buscam lá, ficam lá assistindo 1 hora o Jornal Nacional, mas não para 10, 15, 20 minutos para ouvir uma mensagem do Senhor. Não é assim? Às vezes fica vendo lá um jogo que já passou 20 anos atrás, da Copa de 70, Copa de não sei de quê, e não dobra o joelho para orar ao Senhor. Não espera a resposta certa. De quem vem a resposta certa? Da televisão? Da internet? Não, a resposta certa vem do Senhor. Então consulte a palavra de Deus, porque os lábios do Senhor vão falar ao teu coração. E Deus fala. Deus que falou ontem de muitas maneiras, fala hoje através do seu Filho Jesus Cristo, fala hoje através da sua palavra. Ele vai te dar a resposta certa para todas as dúvidas, para todas as tuas questões. Deus,
ele é muito maior do que qualquer universidade, do que qualquer outra carta, do que qualquer outra consulta. Consulte a palavra do Senhor. E você vai ver que Deus vai te abençoar. O versículo seguinte, que é o versículo 2, vai dizer assim: todos os caminhos parecem puros aos olhos dos homens, mas o Senhor pesa o espírito. O que tem peso nas decisões? O Espírito Santo de Deus. Se você consultar a palavra, e se você pedir a orientação do Espírito Santo, que é o Consolador amado, que é aquele que nos assiste nas nossas fraquezas, não nos deixa órfãos, mas está sempre junto de nós, nos convencendo e também testificando que somos filhos de Deus. Ele é o Deus que vive em nós, e a palavra de Deus é a espada, é a arma, é um instrumento do próprio Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. Para vencermos as nossas batalhas, nós temos que nos revestir da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para você ir à frente e para que Deus desembarace os teus caminhos e aplane as tuas estradas, endireitando as suas veredas. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo te dar o entendimento da palavra de Deus. É o que ele está falando. Todos os caminhos parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu cabo é a morte, disse o próprio Salomão. E às vezes a gente ouve um, ouve outro, ouve a vizinha, ouve o amigo lá das redes sociais, ouve a televisão, ouve outros, mas não ouve o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito, mas deixe o Espírito Santo reacender uma chama no seu coração, para te dar a luz necessária, para te dar a coragem necessária, para você tomar a decisão certa, para que a resposta certa venha do Senhor. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele é a própria terceira pessoa da Trindade. Ele vai te dar a resposta certa. Ele vai te convencer de que decisão você vai tomar. Porque, muitas vezes, o homem quer fazer planos, mas segundo a sua cabeça miúda, segundo a sua carne, mas ele não ouve um Espírito que está dentro dele, que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que tem que ter peso nas nossas decisões. É o Espírito Santo que tem que pesar a respeito das orientações que Deus tem dado a cada um de nós. Se o Espírito está te mandando fazer, o Espírito está certo. Se ele não está te mandando, você não faça, porque o Espírito está sempre certo. E finalmente, o que ele vai dizer? Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em último lugar, quando vem a resposta certa? Quando nós confiamos ao Senhor as nossas obras. Sabe por quê que muitas vezes nós não somos bem-sucedidos na vida? Porque nós não confiamos no Senhor. Às vezes a gente fala que tem fé, mas Tiago vai dizer uma coisa: se você diz que crê em Deus, até os demônios creem e tremem. Mas fé sem obras é morta. E o que é ter fé? O que é confiar? É se render, é se entregar totalmente ao Senhor. Como diz o próprio salmista, você não precisa ficar indignado com os malfeitores, com os maus que prosperam em seu caminho. Tanta gente ruim aí que está aí na mídia, você não tem que olhar para eles, você não tem que olhar por aquilo que eles dizem, você não tem que ter medo deles, você tem que entregar, pelo contrário, o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. E quando você entrega, aquele problema não é mais seu, é do Senhor. E é o Senhor que vai pelejar por você. E afinal de contas, Ele é o Senhor dos exércitos. Quando você entregar algo ao Senhor, deixa que Ele haja. Por isso, entregue ao Senhor todos os seus planos, todos os seus projetos. E aí os teus desígnios vão ser estabelecidos. Como? Se aquele plano não for de Deus, tenha humildade para aceitar.
Porque se Deus hoje fechar uma porta para você, saiba que amanhã Ele quer abrir um portão. A tua queda, às vezes, hoje, vai te fortalecer para você superar quedas maiores amanhã. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Deus sabe as suas necessidades e Deus sabe como suprir todas elas. Por isso confie plenamente no Senhor e então seus desígnios serão estabelecidos. Esta é a resposta certa. Se você quer a resposta certa, então busque a sabedoria temendo a Deus. Faça os seus planos, mas saiba de onde e de quem vem a resposta certa. O peso das tuas decisões tem que ser a orientação do Espírito Santo. E, finalmente, viva pela fé e você vai ser bem-sucedido. Que Deus te abençoe e que você possa caminhar vitorioso na presença de Deus. Amém?